Hello, Jagubers! Hello, rainhas! Tudo bem com vocês? Eu sou Vinícius Padilha-Cara, autor do livro do mesmo nome. Esse é o canal Mediunidade Ayahuasca e nós estamos iniciando mais um capítulo da série Leituras. Venha conosco. Essa série se pretende ler pequenos trechos de livros e fazer correlações com quem toma Santo Daime e Ayahuasca. Para quem está chegando agora no canal, acompanhe, a gente já fez 2 vídeos dessa série, um sobre Allan Kardec, o outro sobre Chico Xavier. Então vai lá, dá uma olhada, se você gostar, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, vai nas nossas redes sociais e nos siga. E hoje a gente vai dar continuidade à série Leituras. Eu iniciei com os 2 primeiros vídeos sobre espiritismo e agora a gente vai para um esoterismo assim, ligado ao sagrado feminino, à bruxaria, ao Wicca, né? Eu trouxe aqui um clássico, é um clássico moderno, assim, é um livro divisor de águas, sabe? É um livro que trouxe um conhecimento antigo, incorporou com novos conhecimentos e com uma abordagem muito pessoal. Eu falo aqui de A Dança Cósmica das Feiticeiras, de Starhawk. É um guia de rituais à grande deusa, né? Esse livro aqui, gente, é um livro que marcou toda uma geração, assim. A Starhawk é uma bruxa feminista norte-americana, e ela resolveu pegar os diários dela, do contato dela com as religiões pagãs ancestrais europeias, que é a antiga bruxaria, né, que foi remodelada com o nome de Wicca. Ela resolveu pegar todo o conhecimento que ela teve nesse período e escrever um livro sem nem saber se isso daria certo ou não. Assim. Ela conta, inclusive, que ela demorou muito para encontrar alguém que quisesse publicar, porque era uma escrita, era um material tão diferente, né? Não tinha nada escrito sobre isso no mundo, assim. Era tão diferente que as pessoas achavam que isso não ia dar certo, né? Quem ia querer ler um negócio desse, assim? E o negócio é um sucesso retumbante até hoje. O livro dela tá pela hora da cara aqui no Brasil. O troço tá caro pra caramba, assim, porque é um livro revolucionário, assim. É um livro que hoje todos os grupos de sagrado feminino que existem, né? Porque é uma coisa que está em voga, principalmente aqui no Brasil, podem até não saber da existência da Starhawk, mas eles só existem por causa dela. Ela começou com isso lá na década de 60 nos Estados Unidos, assim. Então, é uma mulher à frente do seu tempo, assim. Por que eu escolhi um livro que aparentemente pode estar muito distante do universo de quem consagra Santo Daime, né? De quem toma ayahuasca, de quem está interessado em estudos mediúnicos, que é a verve aqui do nosso canal. Porque a bruxaria é uma religião que fala de transe, né? A bruxaria é uma religião que, durante milênios, tomou beberagens e poções de plantas mágicas e cogumelo, né? Então, é uma religião que trabalha necessariamente em seus ritos com estados alterados de consciência, tendo você tomado alguma coisa ou não. Então, existem links para serem feitos com os estudos de estados alterados de consciência dentro da bruxaria. Até porque existe um material muito vasto dentro da bruxaria que não tem dentro do Santo Daime, que não tem em ritos de ayahuasca, que não tem dentro do psicodelismo. Então, vale a pena olhar isso aqui com olhos de pesquisa, mesmo que você não se interesse por bruxaria. Embora quase todo médium seja um bruxo ou um mago reencarnado. E não sou eu que estou falando isso. Recebi essa informação enquanto frequentava a Ramatiz, que é uma sociedade espírita aqui no Rio de Janeiro. Eu separei um capítulo, que é o capítulo 9, que fala. O título do capítulo é Transe, fala a respeito de transe. Né? E aí ela tenta definir o que é um estado de transe. Então, página dessa minha edição aqui, que é a edição clássica do livro, na página 196, ela fala o seguinte: estados de transe, estados de consciência incomuns, têm sido nomeados de várias maneiras: expansão da percepção, meditação, hipnose, ficando alto. Técnicas de transe são encontradas em todas as culturas e religiões. Do cântico rítmico de um xamã siberiano
as associações livres no divã de um analista freudiano. A ânsia em romper os limites da mente socialmente condicionada parece ser uma necessidade humana profundamente enraizada. Existe infinita variedade de possíveis estados de transe. Todos experimentamos o transe leve toda vez que entramos em um devaneio. Concentramo-nos profundamente, assistimos a uma peça, filme ou programa na TV. Quando voltamos a nossa atenção para dentro e esquecemos o mundo sensorial. Em estados profundos, podemos ter experiências de transe. E aí, o interessante aqui, gente, é que ela está falando que o estado de transe ele tem níveis, né? Primeiro, ela dá um contexto histórico, né? Você tem estados de transe desde que o mundo é mundo. E depois ela fala, existem níveis de estados de transe. Você concentrado profundamente em algo, você está focado ali, você entra num estado de transe quando está estudando. Estudando concentrado, tá, gente? Não é estudando com fone no ouvido, não. Quando a arte, ela promove estados de transe. Quando você vai numa exposição e se emociona, quando você vê um filme ou uma peça de teatro e por algum motivo você entra profundamente naquela história, assim, isso é um estado de transe. Tudo aquilo que te tira do teu estado de normose, de normalidade doentia, é um estado de transe. É claro que a gente vai focar em estados de transe espirituais, que vão levar a um processo de iluminação. A gente vai focar nisso, assim. Mas existem vários estados de transe. E aí o interessante é que ela cita um pesquisador aqui, que é o John Lilly. John, não sei se é Cunningham ou Cunningham Lilly, que é um pesquisador interessantíssimo. Vocês devem... Vale a pena, inclusive, eu fazer um vídeo no canal só sobre esse cara, assim. O John Lilly, ele fez um estudo sobre a mente e o psicodelismo. Ele chegou a tal ponto no estudo dele que ele defendeu na ONU que a nação cetácea, dos golfinhos, tivesse uma proteção específica porque os seres humanos podiam se comunicar com eles. E olha que é um cara que não leu nada de espiritualidade que nós temos aqui no Brasil, por exemplo, porque a gente sabe que espiritualmente os golfinhos, né, os cetáceos, eles são chamados por povos extraterrenos de os humanos aquáticos. Tamanha inteligência. Então, o John Lilly, ele tentou, em seus estudos de estados profundos de transe, ela botou uma citação dele aqui muito interessante. Né? Funciona como um exemplo. O seguinte, abre aspas. Penetrei numa região de estranhas formas de vida, nem acima e nem abaixo do nível humano. Mas seres estranhos, de estranhos formatos, metabolismos, formas de pensamento e assim por diante. Tais seres lembravam-me alguns dos desenhos que havia visto, de deuses e deusas tibetanos, de antigas representações gregas de seus deuses e alguns monstros de olhos arregalados da ficção científica. Ele está descrevendo algo que, se a gente não conhecesse, dizia, nossa, ele está falando uma miração que ele teve, né? Ele tomou daime, ficou pegado e teve uma miração. E não, ele está descrevendo um estado de transe. Ela fez esse recorte para mostrar que não só quem toma ayahuasca e daime entra num transe a ponto de ver seres no plano astral, formas de pensamento, cascões astrais, espíritos não humanos. Não é só quem toma daime ayahuasca que vê isso, não. Assim, você se concentrando na sua respiração, você pode entrar num estado de transe e ver as mesmas coisas. Então, o ideal, inclusive, é que você vá diminuindo a quantidade de daime que você toma, de ayahuasca que você toma, e consiga ter o mesmo trabalho como se você tivesse tomado um copão. Assim, nós temos a capacidade de fazer isso, tá? Exercício concentrado. E a respeito dessa profundidade do estado de transe, a Starhawk diz o seguinte: níveis mais profundos de transe podem revelar sentidos paranormais, percepção mediúnica e pré-cognição. Podemos ter empatia e entrar em contato com outros seres e outras formas de vida. Em Bali, a palavra transe significa tornar-se. Então, repara
que ela fala, parece que ela está escrevendo para quem toma daime. Eu acho isso muito impressionante. Assim. E aqui, no caso, ela entra em transe apenas com exercícios de respiração. E um fato que eu achei interessantíssimo é que lá na ilha de Bali, na Indonésia, o estado de transe é chamado de tornar-se, porque você está se tornando verdadeiramente quem você é. Você, em estado de transe, você consegue despir-se das máscaras sociais, familiares, que a sociedade te impõe desde pequeno, e consegue se ver plenamente, tornar você mesmo, e fazer com que esse você mesmo venha e se coloque na sociedade verdadeiramente. Para finalizar, eu vou ler o último trecho aqui desta Hulk, que fala da dificuldade de você classificar, definir, pormenorizar e finalizar um estudo a respeito de estados alterados de consciência, que é o transe. Ocultistas e metafísicos deleitam-se em tentar classificar, definir e ordenar os vários estados de consciência. Processo algo semelhante ao de tentar medir uma nuvem com uma régua. Não entrarei em detalhes sobre este assunto, pois sinto que posso criar a errônea impressão de que conhecemos mais sobre esses estados do que na realidade. Quando impomos uma ordem linear do cérebro esquerdo para um padrão complexo do cérebro direito, ficamos inclinados a acreditar que adquirimos controle sobre o fenômeno. No entanto, nada mais fizemos que apontar para algumas estrelas com um raio de luz de nossa lanterna. Achei isso lindo, assim. Você tentar classificar, ordenar num parâmetro científico cartesiano, ortodoxo, ocidental, os estudos sobre o inconsciente, é o mesmo que você pegar uma lanterna e tentar iluminar as estrelas. Classificar a consciência estimula também os jogos de isolamento do tipo sou mais elevado do que tu. Pessoas despendem energia definindo em qual estado se encontram, como se a consciência fosse uma escola secundária cósmica, onde os terceiranistas estivessem autorizados a tratar com superioridade as crianças do jardim de infância. A questão não é o nível em que nos encontramos, mas o que estamos aprendendo. Assim, o que menos importa aqui, segundo a Starhawk, é a forma que você está ordenando e classificando o teu inconsciente. Mas o que você está tirando disso? A tua experiência no Daime na Ayahuasca, o que você fez dessa experiência e como você levou ela para o cotidiano da tua vida é o que importa. O que a gente está fazendo no canal aqui, de tentar ordenar, classificar os estudos mediúnicos a torno de Ayahuasca, eu estou enxugando um gelo, na verdade. Né? Não tanto também. Também não vamos... Não, Frodo, não vamos também, né? Aí também já é sacanagem. Tô aqui fazendo vários vídeos e vou ficar falando mal de mim. A gente não está enxugando gelo, a gente está tentando iluminar algumas pequenas formigas desse imenso formigueiro, né? Pronto, melhorei. Olha, me salvei, assim, me saí com louvor agora. Esse livro, gente, é um livro que eu recomendo para quem quer, primeiramente, né, conhecer novos ritos, mas também para quem quer adentrar melhor no reino assim do self, do seu inconsciente, daquilo que você entende como eu, né? E como desse balaio gigante cheio de coisa que você entende como eu vai se relacionar a partir do momento que você joga ali dentro dele um líquido de poder inacreditável, que é o Daime. Assim. Então, como esse eu, banhado desse poder inacreditável, vai se relacionar com tudo ao seu redor. E o melhor ainda, como esse eu, iluminado por essa bebida potente que você ali jogou em você, vai ter as experiências e se projetar no mundo a partir do momento dessas experiências. Olha, Starhack, eu resumi tão seu livro agora que eu acho que merecia a gente se conhecer. Então, ela entra na nossa série Leituras e repara que eu comecei com Allan Kardec, numa porção assim, aí ampliei essa porção falando de Chico Xavier e da história brasileira, e agora eu fui para os estudos de transe de Starhawk. Na próxima semana, seguindo a nossa série Leituras, eu vou trazer mais um livro assim de esoterismo, ocultismo, para a gente ver
que a gente pode fazer relação dos estudos que já existem dentro da espiritualidade conosco que tomamos Daime e Ayahuasca. Gostaram? Então, já que vocês gostaram, o que vocês vão fazer? Vocês vão mandar um comentário aqui falando: nossa, que legal, ele está falando de Starhawk com Daime Ayahuasca. Eu li Starhawk quando eu era adolescente, fazia ali minhas mandingas na Quinta da Boa Vista. A Quinta da Boa Vista é o Parque Imperial que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. Eu fazia isso lá na Quinta da Boa Vista. E aí, você vai se inscrever, você vai ativar o sininho, você vai dar um joinha, você vai nas nossas redes sociais e seguimos juntos. Teve um companheiro que falou: nossa, Vinícius, eu tô sentindo falta de você cantando. Mas é que eu percebi que eu canto muito mal, gente. Eu canto melhor pegado. Quando tomo Daime, minha voz sai ótima. Assim, na cara dura, assim, eu não viro uma Whitney Houston. Mas aí, o que eu resolvi fazer? Eu vou fazer aula de canto. E aí, quando eu estiver bem afinado, eu volto aqui e canto os índios. Ó, vou cantar índio agora. Vou cantar os hinos, assim, numa oitava superior, que vocês vão falar: nossa, olha como é que ele tá cantando bem. Vai até para aquele programa lá que o jurado bate com o negócio e volta. Imagina, eu cantando o hino lá. Ninguém vai virar, né? Mas tudo bem. Saudações.